Olá, pessoal. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho de opções, né? Mercado de opções. Mais uma vez frisando, nada de recomendação, nada de call, beleza? Apenas estudos, né? Quem me acompanha aí já sabe do que é que eu estou falando. Já estou com um gráfico aqui de BBAS, já tem quase aqui, uma semana, 2 semanas, né? Que eu tenho analisado, eu tenho verificado esse ativo, né? Apesar das repercussões que tem saído aí, mas continua sendo um ativo que me chama a atenção. Eu tenho em carteira e pretendo ter mais justamente para crescimento de patrimônio e em busca também dos dividendos. Apesar de ter soltado uma notícia aí que vai ter um atraso nos dividendos, mas ainda assim, né, não tira o critério de ser um bom banco, né? Está no preço bem descontado, certo? Olhando o gráfico aqui, está bem abaixo, né, de suas expectativas, ou seja, tem um defesa de preço aqui e o banco praticamente se encontra aqui, né? Já chegou a tocar a região dos 17,88 e hoje está, né, em seu ali 20,05. Tá vendo aqui? Mas não vou entrar em detalhes porque eu quero entrar em detalhes nessa ponta de cá, né? Porque se tratando de BBAS, a minha intenção é fazer uma put, né? Seria a primeira venda de put e gravando e mostrando para vocês aqui do racional, da teórica até a parte prática. Eu tenho feito até agora só venda de call, né? Justamente porque eu tenho os ativos em carteira e eu procuro uma maneira de rentabilizar ainda mais a minha carteira, né? Porque eu tendo ativo, eu consigo rentabilizar recebendo um determinado prêmio para poder assumir um risco e ainda assim com lucro, né? É claro que você precisa ter o ativo num determinado preço médio, ou seja, exemplo aqui, né? Se eu tenho um Banco do Brasil na região dos 20, eu não vou fazer uma venda, né, de call abaixo dessa região, porque de certa forma a depender da estratégia, eu vou ter um prejuízo. Então, eu procuro fazer vendas acima desse preço, né? Nos 21, 22, 26, enfim. Você tem que saber mais ou menos ali qual a estratégia que você busca, certo? E se vale a pena ou não correr esse risco, né? Para mim vale, porque se eu tiver o risco de, por exemplo, 70% ser efetuado na venda de call, além de eu receber o prêmio, eu ainda recebo a diferença ali, né, de lucro, que foi quando eu comprei o ativo e o preço que eu corri o risco para poder vender, beleza? E seguindo aqui o racional, Banco do Brasil, primeiramente, seria uma venda de put. O que é que eu vejo, né? Para 5 dias não é interessante. Já falei a vocês que eu procuro ali dentro de 30 dias, 35 dias, certo? Como a gente já está perto praticamente, pessoal, se vocês observarem, ali 35 dias eu tenho a semanal, 30 dias é semanal também, 25 dias, porque a que eu queria vender seria para setembro. Só que setembro eu tenho 20 dias. 20 dias já é um tempo assim que não é muito viável. E os prêmios para assumir o risco, né, que eu já expliquei também em vídeos anteriores, não me é muito interessante. Por quê? Se vocês observarem, o Banco do Brasil está aqui nos 20,05. Vamos fechar nos 20, certo? Então eu teria que vir para essa ponta de cá, a aba direita, né, as puts, e encontrar um preço dentro do strike razoável que eu assumiria, correr o risco de ter a obrigação de comprar Banco do Brasil, certo? Só que os prêmios, se vocês observarem, eu vou até pegar aqui, como ele está nessa região dos 20, desse quadrante para cá. Beleza? É o que está mais acessível. Por quê? Se vocês observarem, eu tenho aqui nos 19,43 para assumir o risco de comprar a obrigação, só que eu recebo um prêmio de 0,33, tá vendo aqui? Eu teria que vender. Então, se eu teria que vender, pessoal, dentro dessa região aqui, certo? Eu iria receber 0,33 para comprar a 19,43, né? Se eu fosse mais embaixo, 19,68, eu receberia 0,40, certo? O prêmio mais acessível seria aqui, né, dos 20 e 28, eu estaria comprando acima praticamente. Só que desse ponto aqui, eu teria que ter a perspectiva de realmente Banco do Brasil ele estourar acima dessa região, porque o meu preço médio ficaria aqui, ó. Ou seja, eu não comprei aqui embaixo, mas eu teria a obrigação de comprar, que ainda assim não é ruim, certo? Não é ruim essa região de compra de Banco do Brasil, né? Dentro de praticamente o quê? 20 dias,
certo? Só que eu estaria recebendo também o quê? Se eu vou jogar aqui, ó, 0,80, é o quê? É praticamente 3% em 20 dias, certo? Se eu for mais embaixo, um pouquinho mais agressivo, comprar na região dos 20,93, estaria recebendo 0,94, 4%, e assim por diante. Se vocês observarem, o prêmio ele vai aumentando e a porcentagem também. Só que eu não pretendo comprar dentro de 20 dias. Então, eu vou comprar aqui, a de 25 não é interessante. Eu vou lá para outubro, praticamente, 17 de outubro. Por quê? Eu tenho 40 dias dentro deste prazo, certo? 40 dias. Isso aqui não é recomendação, pessoal. Eu estou fazendo um estudo e possivelmente eu faça alguma coisa e venho aqui mostrar para vocês, certo? Mas eu estou mostrando a visão que eu costumo fazer. Nesse caso aqui, é uma venda de push, certo? Onde eu tenho a obrigação de comprar o ativo, caso ele esteja abaixo do strike. Ou seja, se eu efetuo uma venda, por exemplo, nos 20 e 0,7, recebendo aqui 0,71, e dentro dos 40 dias, né, Banco do Brasil, ele esteja abaixo, ou seja, abaixo dos 20 e 0,7, que é praticamente dentro dessa região aqui, eu tenho a obrigação de comprar Banco do Brasil, né, a 20,07. Caso contrário, se Banco do Brasil dentro dos 40 dias esteja aqui acima, eu não tenho obrigação nenhuma, certo, de comprar este ativo. E eu vou continuar recebendo aqui. Eu recebi, no caso, 0,71, ou seja, esse prêmio, que significa o quê? 0,10, né, por cento. Ainda assim é um pouco relativo aos 40 dias, certo? Mas em questão do prêmio, se eu for descendo aqui, ó, já é mais interessante, porque o prêmio ele vai aumentando e a porcentagem também. Ou seja, se eu assumir o risco, né, de 40 dias aqui, eu recebi um prêmio de 1,03, é 3,84 praticamente, certo? 3,84 em 40 dias, se você manter uma constância, né, de venda de puts, você consegue fazer, equiparar, não vou dizer superior, né, para não ser muito, sabe, fora da curva, mas você consegue fazer melhor até que a renda fixa, se for o caso, sabendo como fazer os manejos e as estratégias corretas, certo? Então, dentro aqui de 40 dias, eu estou observando, né, Banco do Brasil efetuar uma push dentro dessa região com a seguinte especulação, que é o que? Banco do Brasil, né, eu efetuo, por exemplo, viu, pessoal, dentro aqui a V, né, a V200, que é a nomenclatura, já expliquei para vocês, né, o código do ativo, a V03, por exemplo, recebendo aqui 0,71, se for o caso, assumindo o risco de ter que comprar Banco do Brasil, que eu tenho a obrigação, quando eu vendo uma put, eu tenho a obrigação, certo? Na data lá, que é o contrato, então tem vencimento para 17 do 10, dentro de 40 dias, recebendo um prêmio de 0,71, certo? Com o intuito de que, se eu estou fazendo uma especulação, eu preciso que, dentro desses 40 dias, Banco do Brasil, ele esteja o quê? Acima dessa região, né? Ele pode ir lá para os seus 26, 29, tranquilo, entendeu? Eu vou receber um prêmio. Caso contrário, eu vou ser obrigado a, dentro desses 40 dias, se o Banco do Brasil estiver abaixo dessa região, ele pode chegar nos 13, pessoal. Nos 13, dentro desses 40 dias, certo? Eu vou ter a obrigação de comprar Banco do Brasil nos 20 e 07, certo? Esse é o intuito aqui deste racional de Banco do Brasil numa venda de put. E outro banco que eu estou com o intuito de fazer uma venda também, mas dessa vez não é put, é uma call. E por quê? Porque eu tenho ativo em carteira. E quando eu tenho um ativo em carteira, eu vejo que ele se aproxima de uma região interessante, que nesse caso, o lado inverso, né, da venda de put, ele se aproxima, né, de uma região de resistência. Eu vou trazer para o gráfico semanal. Observem as defesas que nós estamos tendo dentro aqui deste ativo, né? Embora Itaúsa seja um ativo muito difícil de você ter uma rentabilidade, né, com opções, porque os valores de prêmio são muito poucos, né? São poucos, na verdade. Mas você consegue, volta e meia, ter uma rentabilidade interessante. Então, se ele está se aproximando dessa região, eu estou procurando aqui, não vai ser dentro de 5, vamos procurar aqui dentro de 30 dias. Eu tenho aqui a semanal, vamos ver 40 dias, que é a mesma data, né, da venda de put lá, 40 dias, a data é 17 do 10.
E nesse caso, né, eu tenho já Itaúsa um preço médio, eu não vou dizer onde, mas está bem abaixo aqui dessa região, certo? E um preço interessante que eu aceitaria correr esse risco, por exemplo, seria dentro desses 40 dias, né, o contrato de venda de call, pessoal. Agora já estou no lado contrário aqui, ó, call, certo? Já estou procurando um contrato interessante dentro do strike que eu assuma vender, nesse caso, tem obrigação, né? A obrigação de vender. E eu vou procurar agora um prêmio interessante. Então, uma venda interessante, né, poderia ser o quê? Olha, eu posso efetuar se Itaúsa está aqui nos 10,93, eu acredito que dentro desses 40 dias, Itaúsa possa retornar para sua região aqui dos 10,50, 10,40, quem sabe aqui a região dos 10. Então, uma venda acima dessa região, recebendo um bom prêmio, que seria bem interessante, já que meu preço médio também já está bem abaixo. Então, um prêmio interessante, pessoal, aí nesse caso aqui eu costumo olhar por delta, né? Uma venda de call, eu olho muito para essa questão do delta. Então, delta 30, delta 35, são deltas interessantes que o meu risco de ter que entregar o ativo é bem menor e eu consiga ficar com o prêmio, né? Porque assim, eu consigo ficar com o ativo em carteira, eu consigo ficar recebendo dividendos. Uma venda de call é bem interessante de você potencializar, né? Além também de reduzir seu preço médio, que é você receber um prêmio a mais do que os próprios dividendos todos os meses. Então, dentro aqui, olha, eu tenho regiões interessantes dos, dos 11,54 mais ou menos aqui, ó. Eu vou pegar todo esse quadrante, certo? Porque eu tenho um delta, né, que nem estou falando para vocês aqui, dentro dos, vou pegar aqui, ó, esses aqui, o 0,24 até o 0,48 ali, dá para assumir o risco. De por quê? E ainda assim é um risco, pessoal, porque eu teria que vender, né, dentro dessa região, certo? Os 12, 11, e o prêmio já se tornaram interessantes. Só que os que mais me chamam a atenção, nesse caso aqui, a mero como exemplo, é a 032 e 042, recebendo nesse ativo. Só que ainda assim é um pouco menor comparado, né, que nem eu falei para vocês, lá de Banco do Brasil, acaba pagando um pouco mais. Porque esse ativo aqui, Itaúsa, para opções, ele é bem difícil de ter um prêmio bem gordo, né? Porque os mais gordos estão esse aqui, né? Já que já está bem dentro, né, do valor, ou seja, está 10,93, esse aqui já estão bem abaixo, só que acaba pagando mais. Então não é muito interessante. A não ser que eu assuma o risco de, por exemplo, dentro de 40 dias, eu acredito que Banco do Brasil ele esteja abaixo dessa região. Então, abaixo dessa região, seria esses aqui, embora o delta esteja alto no caso, perdão, alto, certo? Aqui do 0,66. E os prêmios são um pouco maiores. Então, a depender da estratégia, é interessante. E do porquê eu gosto de olhar muito para a questão do prêmio, pessoal. Porque algumas corretoras, elas cobram algumas taxas altas. Então, não compensa muitas das vezes. Mas, você faz o cálculo ali de quanto a corretora cobra. E, por exemplo, eu sumo aqui essa região dos 11 ou 10,79, eu recebo aqui 0,59 ou 0,42. E eu sei que mais ou menos vou ter uma taxa de compra e de venda, e eu sei que mais ou menos que preço, né, eu posso zerar a operação, ainda assim com lucro, nem que seja ali com 10 centavos, 20 centavos com lucro, você fazendo essa recorrência, acaba sendo um pouco maior, a depender também da sua carteira, né, do que os próprios dividendos, certo? Então, a venda de call de Itaúsa, que eu estou procurando primeiramente, é dentro do quê? Dos 40 dias, lá para outubro ainda, que eu tenho tempo a meu favor. E regiões que me chamam a atenção vai ser dentro desse quadrante aqui, justamente que nem eu estou falando para vocês. Os prêmios são interessantes, os strikes de venda são interessantes porque está acima do meu preço médio. Embora isso aqui possa ser que esteja desatualizado, a questão do delta. Então, se eu conseguir um delta no decorrer da semana, dentro dos 0,30, 0,40 no máximo, pagando um bom prêmio, 0,35 acima, certo?
eu vou estar efetuando justamente uma venda de call, justamente porque tenho o ativo em carteira e eu estou vendo que o ativo está chegando em minhas regiões de resistência. Então, essas regiões, quando o ativo chega, é interessante porque, se vocês observarem, está fazendo topos menores. Isso indica que o mercado pode ter uma pequena correção. E eu quero pegar essa pequena correção, efetuando uma venda de call e encerrando fazendo a ponta contrária, que é uma compra. Beleza? Esses são os dois ativos que eu estou de olho para essa semana. Eu estarei atualizando aqui vocês. Beleza, pessoal? Valeu e tchau, tchau.